Bom dia, meu Deus. Bom dia a toda a equipe espiritual responsável por este Evangelho segundo o Espiritismo. Bom dia para você, meu amigo, minha amiga que já acordou. Você que está acordando agora. Não esqueça de agradecer a Deus por esta oportunidade de viver. Não esqueça de que você está vivo nesta linda manhã de sol, graças à misericórdia e ao amor maravilhoso de Deus. Então que neste dia, as dificuldades, qualquer uma que aparecer no seu caminho, no nosso caminho, elas desapareçam. E que Jesus nos direcione sempre para o caminho da luz, o caminho do bem. Vamos, neste momento, silenciar a nossa mente e pedir a Jesus e aos mensageiros de luz que estão conosco, que nos dê sabedoria para que a gente possa refletir, entender o capítulo de hoje, a mensagem que cairá, que Jesus nos abençoe sempre. A mensagem do livro O Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 41, que diz o seguinte: o Pedro, porteiro de um edifício de apartamentos, ganha pouco, mas vive tão alegre que chamou a atenção dos moradores. Pedro, por que você vive alegre? Antes, disse o Pedro, eu não era como hoje. Eu tinha muita queda, passava um dia alegre e o resto da semana azedo, triste. Comecei a praticar o levantamento de ânimo, a confiar em mim mesmo, a ler o Evangelho e fui melhorando. O que mais me dá alegria é saber que existem prêmios no céu. Eu espero o céu, o amanhã, confio em Deus e por isso vivo alegre. O morador baixou a cabeça e saiu pensativo. Ele não podia dizer o mesmo. O dinheiro não lhe dava alegria. Pois é, meus amigos, quantos de nós damos importância a mais o corre-corre do dia a dia, o dinheiro, e não paramos nem 1 minuto, nem 5 minutos para se dedicar aos ensinamentos do Cristo, a ler o Evangelho, como o nosso irmão Pedro falou aqui, e a colocar pensamentos positivos na nossa cabeça, que tudo vai dar certo. E aí a gente se transforma. Vamos fazer como Pedro. Vamos mudar a nossa vida. Bom, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 24. Não coloquem a candeia debaixo do alqueire. E o item é o 11. Os sãos não têm necessidade de médico. Jesus estava sentado à mesa na casa de Mateus, quando vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, que também sentaram-se à mesa com ele e com seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês
comem com publicanos e pessoas de má vida. Mas Jesus, tendo escutado a pergunta, lhe respondeu: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. São Mateus capítulo 9, versículo 10 a 12. Que assim seja. Muito profundo, né, meus amigos? Esta pergunta, esta afirmação de Jesus. Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Pois é. Então, quem eram os publicanos e os fariseus na época de Jesus? E por que os fariseus se incomodavam tanto porque Jesus sentava com pessoas de má vida? Vamos refletir um pouco sobre isso. Os publicanos, meus amigos, eram pessoas que trabalhavam cobrando impostos para os romanos. Então, muita gente achava que eles eram desonestos. Mas, na realidade, eles eram pessoas humildes que apenas cumpriam suas obrigações, faziam seus trabalhos, porque precisavam sobreviver. Já os fariseus, esses se achavam superiores a tudo. Frequentavam a religião, seguiam Jesus. Então eles ostentavam a grande santidade exterior à vida. Mas, infelizmente, não eram justos de coração, eram mentirosos, impiedosos. Por isso que várias vezes Jesus chamou-os de hipócritas. Meus amigos, Jesus, ele sempre se dirigiu para aqueles que têm um coração puro. Ele ia em direção aos pobres, aos cegos, aos doentes, aos humildes, aqueles que estavam doentes do corpo físico, mas também aqueles que estavam doentes da alma. E o que mais existe no mundo são pessoas doentes da alma. Os fariseus, eles eram pessoas doentes da alma, mas o orgulho, a ambição deles não aceitavam. E era por isso que eles não achavam certo Jesus se misturar com qualquer um. Mas nós sabemos que Jesus veio para todos nós. Ele veio para todos aqueles que pediam e pedem socorro. Assim, nós precisamos nos modificar, porque o grande mal da humanidade é a ignorância em relação às coisas de Deus. As pessoas ainda não conseguem entender qual o verdadeiro sentido da palavra amor. E por que Jesus passou aqui para implantar o amor dentro do nosso coração? Todos nós precisamos de socorro, do socorro de Jesus, dos irmãos de luz que nos acompanham, de todo o plano espiritual. Mas uma coisa a gente tem que ter certeza: Jesus só pode ajudar aquele que realmente quer se ajudar. E como é que a gente se ajuda? Se modificando de dentro para fora, porque nada nesta vida cai do céu. Jesus não vai chegar, Deus, de lá de cima e jogar o que a gente precisa. Ele dá a vara, mas não dá o peixe. Precisamos nos esforçar a cada dia e assim o nosso socorro chegará. Basta a gente confiar que nós temos um Deus que está conosco todos os dias, que nos ajuda, nos ampara, nos fortalece. Confie em Deus, faça a sua parte.
mas faça com fé que tudo vai dar certo. Neste momento, Senhor, nós te agradecemos por tudo, pela mensagem de hoje. Nós te pedimos que o Senhor nos dê força, fé e resignação. Aumente a nossa fé, Pai. Que a tua luz nos envolva sempre. Ilumine a nossa casa física, a nossa casa mental. Derrama bênçãos, Pai, sobre este planeta, sobre nossa família. Nos ajude a perdoar e a ser perdoados. Tem misericórdia de cada um de nós. Neste dia de hoje, Pai, ilumine nossa mente. Nos fortaleça. Neste momento, te entregamos em tuas mãos os nossos inimigos encarnados e desencarnados. Nossos inimigos espirituais, familiares, antepassados. Nós te entregamos os nossos entes queridos que já se encontram no plano espiritual. Que Jesus possa conduzi-los sempre à evolução, que eles sempre encontrem a luz. Te entregamos àqueles que ainda não vos conhecem. Tem misericórdia, Pai, de cada um de nós. Que assim seja. A reflexão final de hoje diz o seguinte, meus amigos. A vida nos ensina que há um tempo certo de cada coisa. No tempo certo, as tempestades se acalmam, as nuvens sombrias se dispersam, o sol brilha novamente. No tempo certo, o que era bagunça vira ordem. O que parecia desencontro vira caminho e a gente se acha novamente depois de se sentir perdido. Existe um tempo certo de cada coisa que nos ensina que tudo passa e que mesmo as situações mais difíceis que atravessamos podem ter um grande propósito que podemos identificar se estivermos atentos. O segredo é nos momentos difíceis olhar para o horizonte e saber que a vida não termina no aqui e muito menos se limita aos momentos difíceis. Há muito a caminhar, muito a aprender, muito a viver. E a paz que procuramos nos encontra quando a gente entende que nada é por acaso e que não há necessidade de ter pressa. Tudo tem seu tempo certo de ser. Então, meus amigos, vamos confiar. O que é nosso, ninguém tira. Basta ter fé. Desejamos a todos um bom dia com muita reflexão, muito otimismo e fé no coração. Assim seja, assim é e assim será.